como anda o teu íntimo, o teu coração, o teu sentimento? Você já praticou a reforma íntima? Você sabe o que é reforma íntima? Para que serve a reforma íntima? Não? Então vem comigo que eu vou explicar para vocês os 20 mandamentos da reforma íntima. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol e, bom, como eu falei pra vocês, eu vou falar sobre a reforma íntima. O que é a reforma íntima? Antes de mais nada, né? A reforma íntima é algumas maneiras, digamos assim, da gente se compreender, entender por que somos assim e buscar ajustar alguns comportamentos nossos para que a gente possa ser feliz e não impactar a vida do outro. Como assim? Pois é. Às vezes a gente busca uma felicidade que ela é uma felicidade falsa. E isso faz com que a gente acabe vivendo uma ilusão e nos frustre. Que palavra difícil. Nos frustre ao longo do caminho. E já faz um tempo que eu, Carol, tô na minha reforma íntima. Porque a Carol do passado era muito infeliz. A Carol do passado, ela era muito complicada de lidar. Tinha muitas pedras para carregar nas costas. Muitas crenças limitantes. E isso aprisionava a Carol de uma tal maneira que essa pessoinha aqui não conseguia ser feliz. Então hoje eu busco praticar esses 20 mandamentos que eu anotei e quero passar para vocês. Esses mandamentos, eles inicialmente chegaram através do Chico Xavier. Mas eu, sem o meu entendimento, eu já estava em busca disso, né? Eu já queria entender o que eu tinha que fazer para eu me tornar uma pessoa feliz, uma pessoa melhor, uma pessoa do bem, uma pessoa que transcende a felicidade, a alegria, porque a gente, né, tem a ideia de que nós temos que lutar as nossas batalhas. Peraí, calma aí. Sim, nós temos as nossas batalhas, mas a razão da nossa existência aqui na Terra é ser feliz. E para a gente ser feliz, a gente precisa realizar alguns exercícios diários para que a gente mantenha a nossa vibração sempre elevada, para que a gente possa sempre estar em sintonia com o nosso Deus, com a nossa fonte criadora, com o nosso Oxalá, né? Com o nosso Zambi, Olorum, seja qual o nome que você acredita. Oxalá não é Deus, mas Oxalá tem uma energia que reverbera, né? E é muito importante, durante esse processo da reforma íntima, você praticar também o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, ele vai te ajudar a identificar o que é que você tem que mudar. Quais são as suas más condutas? Quais são as suas tendências que te fazem vibrar no negativo? Muitas das vezes... Lembra aquele vídeo que eu gravei sobre... Ai, como que era o nome? Noite Escura da Alma. Lembra que eu falei que a gente tem que aprender a acolher o nosso lado sombra? Pois bem, no processo de autoconhecimento, a gente identifica o que é a nossa má conduta, o que é que nos faz ter comportamentos ruins. E nós não devemos julgar esses comportamentos. A gente deve olhar para eles e entender o porquê que ele está ali. Porque se ele está ali, é porque você tem uma dor do passado. Ah, fulano é invejoso. Por que fulano é invejoso? Porque fulano tem uma crença limitante de que nunca vai conseguir nada.
Então, sim, nós devemos deixar esses comportamentos para trás, mas não negando a existência deles, porque daí você só tá abafando, tapando o sol com a peneira. Nós temos que entender por que ele existe. Todo mundo tem o seu lado luz e o seu lado sombra. Agora que vocês já entenderam isso, a gente vai falar sobre os mandamentos. Eu chamo de mandamentos porque, sinceramente, para mim são mandamentos. Se eu não consigo executar essas regras, esses mandamentos, eu não tô de acordo com o meu propósito. E esse é o meu propósito. Se você não gostar desse propósito, tá tudo bem. Adapta para sua realidade. O importante é que você comece a fazer a sua reforma íntima. É muito importante. A não ser que você queira continuar naquela vida de merda, né? Vibrando uma energia de escassez, uma energia difícil, não conseguindo conquistar nada, batalha, 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 e nunca sai do lugar. Se quiser continuar dessa maneira, você tem livre-arbítrio. Caso contrário, vem comigo e a gente vai fazer um reviravolta aí na tua vida. Lembrando que toda mudança gera desgaste. Toda vez que a gente decide encerrar um ciclo de comportamento, a nossa vida ela fica um pouco perturbada, um pouco conturbada, vem um furacão. Por quê? Porque certas pessoas e certos lugares já não fazem mais sentido com a gente. Não faz mais sentido estar ali, conversar com fulano, com ciclano. Por quê? Porque a gente atrai aquilo que a gente vibra. Se você começar a vibrar positivo, por que é que você vai estar perto dessas pessoas? Acabou meu café. Então vamos lá. A primeira regra desses 20 mandamentos é o seguinte: executar alegremente as próprias obrigações. Como assim? Bom, todo mundo tem uma obrigação. Seja um trabalho, seja um estudo, uma família, um trabalho voluntário, alguma coisa, você vai ter uma obrigação. Todo mundo tem uma obrigação. Não tem como não se vincular com alguma coisa. Se você não tá tendo obrigação, tá na hora de você se despertar, porque a gente tem que contribuir, né? Ninguém aqui tem que ganhar as coisas fácil. Uma das regras da vida é se movimentar, é trabalhar para conquistar, não ficar esperando as coisas caírem do céu, né? Então, quando a gente fala em executar de forma alegre, basicamente a gente tá falando que tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com amor. Tudo que a gente trabalha tem que ser um trabalho executado com carinho. Se você faz alguma coisa por obrigação, por tédio, por raiva, o que você vai receber em troca do universo? Se a gente emana para o universo e recebe a mesma coisa, se você emana alegria, você vai receber alegria. Se você emana raiva, você vai receber raiva. É a mesma coisa quando a gente fala sobre o outro, né? A gente tende a achar que o nosso problema é o maior e que o problema do outro não é nada. Então, coloque-se no lugar do outro. Como o fulano está se sentindo? A gente tem que trabalhar mais com amor na vida, ao todo. E sempre seja grato por ter as suas obrigações, por ter o seu trabalho, por ter a sua família, por ter, sei lá, seu estudo. E se você não tivesse? Você podia estar passando fome. Quanto mais a gente agradece ao universo, mais o universo retribui. Então quer dizer que eu tenho que ficar lá, gratidão, gratidão. Não, isso não funciona. Você tem que sentir de verdade. O poder da cocriação, ele tem a ver com amor. Quanto mais você se dedica, quanto mais você ama, quanto mais você demonstra sentimento por aquilo, mais ele volta pra você. Então você pode até estar trabalhando em algo que você não gosta, mas faça bem feito, faça com amor, porque o universo vai te retribuir. Mesmo que aquele lugar não retribua, o universo vai preparar algo para te retribuir.
Segundo mandamento, e esse é muito difícil, eu sei, e eu trabalho todos os dias. Silenciar diante das ofensas. Como assim? Silenciar. Quer dizer que eu vou deixar a pessoa me maltratar e vou ficar quieta. É isso. Meu amor, as pessoas, elas só te oferecem aquilo que elas têm dentro do coração delas. Então, às vezes, a pessoa, ela só tem merda dentro do coração. E aí, o que ela vai te dar? Merda. A gente tem que trabalhar dentro de nós o perdão, a autoaceitação, entender que ninguém tem que se modificar para fazer as coisas por nós. Ah, fulano tem que ser uma pessoa melhor, porque eu não suporto fulano. Meu amor, fulano tá no desenvolvimento dele, tá na etapa de crescimento e amadurecimento dele. Se fulano não consegue enxergar os erros dele, deixa ele tem que aprender sozinho. Quando as pessoas estão dispostas a ouvir e aprender, beleza? Mas tem que saber como dizer, fulano, não gostei da maneira que você me falou, me deixou triste. Mas eu não vou dizer isso no momento da ofensa. Porque no momento da ofensa, a pessoa está com raiva. Se eu falar alguma coisa, ela vai estourar e vai querer quebrar tudo. Então, quando alguém chegar para você atacando pedra, observe, reflita, compreenda que isso não é teu. Você não é isso que ela está falando. Isso é dela. É os sentimentos que ela tem, que ela reflete em você. A gente tende a refletir os nossos sentimentos no outro. E aí que começa o problema. Então, quem tem que trabalhar o problema é o fulano, não você. Cada pessoa tá num degrau evolutivo. Às vezes, fulano foi criado dessa maneira. Às vezes, fulano não sabe demonstrar o que sente. Às vezes, fulano só sabe demonstrar ferro e fogo. Não cabe a nós julgar. Toda vez que a gente julga, a gente se coloca na posição do outro. A gente retrocede. Terceiro mandamento, e esse é o mais importante. Não, é um dos mais importantes. Fazer sem esperar nada em troca. Esqueça o favor que você fez pro fulano. Esqueça que você ajudou. Só ajude de coração. Se não for de coração, não ajude. Porque toda vez que a gente faz alguma coisa esperando algo em troca, um reconhecimento, na verdade, a gente acaba esperando que o nosso ego seja inflado. Nem todo mundo vai reconhecer a tua ajuda. Nem todo mundo vai ser grato. É como eu falei, cada pessoa está no seu grau de evolução. Cabe a você ajudar as pessoas sem esperar nada em troca. A caridade é o ato de ajudar sem esperar algo em troca. Se a gente faz a caridade e aí fica lá, poxa, fulano não me agradeceu, que ingrato. Fulano ingrato, meu Deus, que fulano ingrato. Quem que tá ficando doente? Fulano ou você? Você, né? Que tá esperando, criou uma expectativa. A gente não deve criar expectativa. A gente tem que fazer e deixar. Porque o universo, ele trabalha ao nosso favor. Tudo que a gente planta hoje, a gente colhe no futuro. Não adianta eu plantar uma flor linda e ficar jogando negatividade nessa flor. Ela não vai crescer. Ela vai ficar podre. Assim como a planta, ela precisa de água e de sol, mas nada em excesso. Então faça as coisas sem esperar nada. Só faça por vontade própria, por amor. Amor. Tudo que a gente faz com amor cresce com uma intensidade que vocês não imaginam. É lindo demais. O amor verdadeiro é aquele que a gente faz sem esperar algo em troca. Talvez você precise
alinhar o teu chakra do coração para entender o que é o amor. Então, durante as suas meditações, que é muito importante, inclusive, nesse processo da reforma íntima, coloque para realinhar o chakra do coração, para você entender o que é o amor de verdade, o que é o amor de Jesus, por exemplo. O Jesus é uma egrégora maravilhosa que ensina sobre o amor sem esperar nada em troca. Não foi ele que ajudou um monte de gente e depois foi apedrejado e crucificado? E ainda assim perdoou? Eu tô levando isso na minha vida. O que Jesus faria? Por quê? Vocês acham que eu não sou apedrejada também? Todo mundo é. Cabe a nós aprendermos a trabalhar isso dentro da gente. Quarto mandamento. E esse é bem interessante e cabe muito a mim, e eu trabalho muito sobre isso. Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Ou seja, o teu amigo de verdade, ele não tem obrigação nenhuma com você. Não é porque você foi legal com ele que ele tem que ser legal com você. Cada um foi criado de uma maneira. Seja humilde em entender que o que você dá ao outro, talvez o outro não consiga dar a você. Ou talvez ele te dê de outra maneira e você não está enxergando. A amizade, ela não é uma obrigação, não é um contrato que você assina assim, sabe? Não. É algo sutil. É uma via de mão dupla. É algo natural, que acontece com leveza. Tem que partir do outro a gentileza. A pessoa tem que se sentir à vontade. Tudo que a gente fica cobrando migalha, a gente está se desvalorizando. Se o fulano não tá te dando gentileza, talvez ele nem seja seu amigo. Você precisa ficar mendigando atenção. Toda a amizade, ela tem que ser sem expectativa. Você não tem que ficar cobrando. Ah, porque eu fiz tal favor, você é obrigada a me dar um favor. Ah, porque eu te acolhi, você é obrigada a me acolher. Não. A amizade, ela vai fluir por afinidades. Vocês têm coisas em comum e vocês vão construir essa relação. Se o outro não se sente à vontade de fazer alguma coisa para você, é problema do outro, ele tem as suas justificativas. A gente julga demais as pessoas. A gente nem sabe o que tá acontecendo na vida da pessoa e tá lá julgando. Ai, porque fulano não quer me ajudar. Ai, porque ciclano não sei o que lá. Tá. Se você pode ajudar, ajude. Agora não espere nada em troca. Porque cada um tá no seu processo evolutivo. Cada um tá com seus problemas para resolver. Cada um tem os seus pesos, as suas cordas, né? As suas amarras, as suas pedras nas costas. Se você está agindo dessa maneira, você não está sendo amigo. Porque amigo de verdade, ele não fica infernizando o outro, cobrando. Amigo de verdade faz sem esperar algo em troca. Uma amizade também é um trabalho de caridade. Quinto mandamento: emudecer a nossa agressividade. Como assim? Emudecer, silenciar, acalmar, transmutar essa raiva de uma maneira que ela seja ressignificada. Pega toda essa raiva, esse ódio, essa agressividade, direciona essa energia, transforma ela num ato de bondade, de acolhimento, de uma maneira que essa tua raiva não seja transferida para o outro. A raiva é tua, não é do outro. Ah, mas fulano me tirou a paciência. Bom, se fulano tirou a paciência é porque você não sabe lidar com a sua paciência. Tá na hora de você trabalhar a sua paciência. Ninguém deveria tirar a nossa paciência. Nosso corpo é o nosso templo. Eu trabalho bastante isso. Vou dizer que é difícil? É muito difícil. Principalmente pra mim, que sou uma pessoa assim, muito sem paciência. Mas isso é meu. Se eu não tenho paciência, eu tenho que trabalhar isso. E não ficar culpando o outro. A culpa é tua, você fica me tirando a paciência. Você me fez fazer isso. Não. Ninguém faz a gente fazer nada.
As nossas decisões são nossas decisões. As nossas ações, nossas escolhas são nossas. Então, quando você ficar com raiva, com uma energia agressiva, uma vibração ruim, vai plantar, mexe com planta. Nossa, é ótimo para descarregar. Vai correr, fazer uma caminhada, coloca um fone de ouvido e sai para caminhar. Quem sabe, escreve num caderno tudo que você está sentindo, arranca a folha, coloca no fogo e deixa queimar. Ou às vezes é realmente um ato de bondade. Vai lá na igreja, por exemplo, eu tô dando exemplo de igreja, mas você pode ir num terreiro, pode ir em algum centro de caridade, sei lá, em algum lugar que você sabe que você vai ter a oportunidade de contribuir com outras pessoas. E veja que às vezes as pessoas têm problemas muito maiores que o teu e você tá lá com uma tempestade e um copo d'água. 6º mandamento: não condenar as opiniões que divergem da nossa. Às vezes, as outras pessoas, elas vão ter opiniões completamente diferentes do que a gente acredita. E tá tudo bem, porque as pessoas, elas têm livre-arbítrio de acreditar no que elas querem. Ah, mas eu não concordo. Tudo bem. Beleza. Você pode até mostrar o seu ponto de vista, falar o porquê que você não concorda, mas não de uma maneira agressiva. Você não tem que impor nada. Ninguém é obrigado a aceitar o que você quer. Cada um tem a sua opinião. Cada um tá no seu processo evolutivo. Eu vou ter que repetir isso aqui umas 500 mil vezes? Talvez. As pessoas têm o seu livre-arbítrio. Esses dias eu vi um relato bem interessante. Por exemplo, eu acho que se a mulher passou por alguma situação em que engravidou e não queria ter a criança, eu acho que a pessoa tem total direito de decidir se vai seguir com a gravidez ou interromper. Porque o corpo é dela. É ela que vai ter que batalhar para sustentar a criança. Mas essa é a minha opinião. Mas eu ouvi um relato de uma moça que ela condenava isso. Achava um absurdo, onde já se viu, isso é horrível. Só que essa mulher, nas vidas passadas, fazia isso. Fazia por fazer mesmo, sabe? Engravidava e fazia, engravidava, né? Então nessa vida, essa pessoa, ela veio com essa capa, né? Que eu chamo de capa, essa situação onde ela condena o outro. Por quê? Porque senão talvez ela mesma iria fazer isso. E eu não vejo o problema de você fazer isso desde que seja com responsabilidade. Por quê? Porque você tá mexendo com a tua vida e com a vida da criança, né? E outra, por que você tá tirando a criança? Porque você é um irresponsável? Então, tem que ser analisado as situações. A gente não tem que ficar julgando, ai, porque fulano fez isso, aquilo. Cada um tem as suas escolhas. Que nem outra coisa. Muita gente condena pessoas homossexuais, por exemplo. Eu acho isso um absurdo? Acho. Eu abomino esse comportamento? Abomino. Só que a gente tem que entender que essa pessoa, muitas das vezes, ela sofreu algum tipo de trauma, passou por alguma lavagem cerebral na vida dela, e para ela é difícil de compreender. Nós temos raízes muito preconceituosas aqui no nosso país. É triste? Eu não gosto de ouvir esse tipo de coisa. Mas é o que acontece. Eu vou ficar me irritando e criando confusão por causa de uma situação que não vai mudar? Porque não adianta eu falar, a pessoa só vai mudar se ela quiser mudar. Se ela não quiser mudar, ela não vai mudar. Então, o que eu faço? Eu falo o meu ponto de vista. Gostou? Legal. Não gostou? Legal também. Segue teu caminho. Acredite na tua verdade. Ninguém tá aqui pra dizer o que é o certo e o errado. Nós estamos todos aqui pra aprender. Até as pessoas
menos evoluída estão evoluindo. Todo mundo está evoluindo. Todo mundo está aprendendo. Existem karmas na vida de todo mundo justamente para ensinar algumas coisas. Nós não somos Deus para ficar dizendo que fulano, ciclano ou beltrano pode ou não fazer. 7º mandamento: abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Sabe quando vem aquela pessoa, aquele amiguinho teu e fala assim: fulano traiu ciclano. Tá, qual que é a intenção dessa pessoa? De falar que fulano traiu ciclano? Fazer fofoca? A intenção é que você pegue essa informação e espalhe para que essa pessoa, o coitado, seja difamado por aí. E se ele traiu ou deixou de trair, o problema é dele. Cada um planta o que colhe. Quem é você para julgar? Eu tenho que ficar, contribuindo com a falta de caráter dos outros? Eu também vou ficar sem caráter, então? Não, né? Então, chegou até mim, o que eu faço? Corto. Legal. Tá bom. Daí? O que eu tenho a ver com isso? Não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com a vida dos outros. Cada um é cada um. E a gente não tem que ficar disseminando a discórdia, né? Essas pessoas que ficam disseminando a discórdia, na verdade, elas falam as coisas e ficam lá no bastidor assistindo, rindo da nossa cara. Que nós somos meros fantoches de ficar lá continuando a fofoca, continuando a confusão. O que isso vai ajudar na tua vida? O que isso vai ajudar na vida do outro? Nada, né? A fofoca, a confusão, ela não ajuda em nada, ela só atrapalha. E às vezes o fulano não estava fazendo absolutamente nada. E aí, por causa dessa palhaçada, ele vive uma vida de inferno dentro de casa. Então a gente tem que tomar cuidado com a língua. Tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Porque a língua, ela tem poder. A boca, ela tem poder. Tudo que a gente fala gera uma consequência. Você quer ser o causador da destruição familiar de outra pessoa? E eu não falo só sobre traição, eu falo sobre um monte de coisa. É que agora só me veio sobre esse assunto. A gente tem que parar de ficar fazendo fofoquinha. Fofoca não leva a nada. Não adianta pegar e falar assim: gratiluz, ai, axé, gratidão, luz. E aí, amanhã, tá lá fazendo fofoca. Você não é de Deus. Você não é uma pessoa do axé. Porque a pessoa do axé não faz isso. E tem bastante. Bastante. Eu já fui assim, infelizmente. Por quê? Porque a curiosidade, como a minha avó falava, a língua é o chicote da bunda. A curiosidade, ela é uma faca de 2 gumes. Você quer saber qualquer coisa, só que agora você está envolvida. Então eu, sinceramente, depois de participar de várias situações em que eu vi que era só confusão mesmo, era coisas aumentadas para prejudicar o outro ou para me prejudicar mesmo, eu decidi ser sincera. Tem um problema? Eu vou direto na fonte. Se eu tô com um problema com você, é com você que eu vou conversar. Não é assim que a gente resolve o problema? Conversando diretamente com a fonte? Diretamente com quem tá causando? Ah, fulano falou que eu tô traindo ciclano. Vou falar com fulano. Por que você falou que eu tô traindo ciclano? Qual a necessidade? De onde que surgiu essa ideia? Então a gente tem que começar a usar a cabeça. A cabeça, ela serve pra pensar e não pra carregar piolho. Piolho é uma larva astral. Então parem de ficar ruminando piolho na cabeça. Como a Mariazinha da Calunga, ela tinha uma mania engraçada. Toda vez que ela chegava, eu sentia vontade de coçar a cabeça. Parecia que eu tinha piolho.
E aí eu falei isso aqui, eu lembrei. A nossa cabeça não é pra ficar coçando, não. É pra pensar, pra imaginar. Poxa, por que fulano veio me contar isso? Qual é o problema de fulano? Será que fulano e ciclano não estão se dando bem? Será que ela inventou essa fofoca? Pensa um pouco, gente. Eu dei ênfase nisso porque é o que mais tem nos terreiros. É muito irritante. É falta de caráter. Como vocês querem fazer a reforma íntima se o básico vocês não fazem? Vamos começar pelo básico, né? Tá. 8º ensinamento. Repetir informação e ensinamento sem qualquer fundamento. Sem entender de onde que é aquilo. Sem entender qual que é a propriedade disso. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente ensina aos outros. Hoje, com a internet, tá um problema muito sério, porque qualquer um sabe qualquer coisa, mas não sabe bosta nenhuma, não sabe nada. Sabe tudo pela metade. E aí, essas informações, esses ensinamentos pela metade, eles acabam gerando um problema. Desinformação é um problema. Tem muita gente aí que vai falar sobre a Umbanda e fala sobre destruição. Isso não é Umbanda. Então, quando a gente vai falar sobre algum ensinamento, alguma coisa alguma informação que a gente recebeu, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ir atrás para saber se isso é verdade. Ah, faz aí um banho de flor roxa, que a flor roxa vai limpar o seu campo. Vai mesmo? Tem certeza? Pesquisa na internet. Ai, não consigo ir num terreiro. Pesquisa na internet, minha filha. Internet tem tudo. Observa, pergunta para quem é de confiança. Por exemplo, os meus afiliados perguntam para mim. Eu pergunto para os meus guias. Ou, quem sabe, pergunte pro seu pai, sua mãe de santo, pra alguém que você confia, alguém que você sabe que estudou de verdade, que não tá falando da boca pra fora. Porque essas coisas que acabam sendo disseminadas, elas atrapalham muito. A gente tem que priorizar, sempre ensinar as coisas com amor, com paciência, com verdade, para que as pessoas compreendam qual é o real propósito. Então, por exemplo, quando eu vou ensinar alguém sobre Exu, e a pessoa não entende nada de Exu, ela tem um viés evangélico, por exemplo, que é uma religião super doutrinária, uma religião bem fechada. Eu vou falar que é do diabo, cara? Eu vou pegar e levar numa gíria de Quimbanda Malay? Não, meu amor, a gente vai falar devagarzinho. A gente vai explicar passo a passo, gerar curiosidade. Trazer os benefícios. Cabeça, serve pra pensar. Outra coisa, nem todo mundo tá pronto, tá preparado para receber determinadas informações. Às vezes, por mais que eu saiba que o que eu tô falando é a verdade, o outro ainda não está pronto. Ainda tem alguma coisa que cega ele. Uma imaturidade que não permite enxergar as coisas como elas realmente são. E aí eu vou ficar tentando forçar a pessoa a entender o meu ponto de vista? Não dá. Cada um tem o seu direito de acreditar na tua verdade. Então a gente tem que saber dosar com quem a gente fala, o que a gente fala. E a gente tem que ser pessoas mais humildes e verdadeiras, né? Falta muito disso na nossa vida. Humildade. Sabe? Ser o dono da razão. Nem Jesus Cristo tinha a razão de tudo. Todo mundo está em aprendizado. Todo mundo. Às vezes o que eu posso estar falando aqui talvez nem seja real. Eu tenho que ter esse discernimento de que todo mundo está em aprendizado. Uma hora eu posso errar, sim. E eu tenho que saber admitir que às vezes eu vou errar, eu tenho que pedir desculpa. Eu já falei sobre o Itan de Oxalá, que Oxalá foi, né, criar o planeta, a Terra, e ele não conseguiu.
precisou de ajuda. Porque não é todo mundo que tem certas capacidades. E ninguém é o dono da verdade. Não é que Oxalá não tinha capacidade, mas aconteceram imprevistos e ele precisou de ajuda. Então a humildade é uma coisa muito séria, muito importante. Se você não trabalha a humildade na tua vida, você tá fazendo o que na espiritualidade, meu amor? É a mesma coisa que eu falo assim, respeite todas as religiões. Todas as religiões têm algo a ensinar. O meu coração é da Umbanda, mas os mandamentos que eu trouxe é de Chico Xavier, que era espírita. Só porque ele era espírita não presta pra gente? Claro que presta. Tudo que agrega na nossa vida presta. A gente tem que entender que nós estamos aqui para aprender. Cada pessoa aprende de uma maneira, numa egrégora. Mas todas as egrégoras ensinam a mesma coisa, só que de maneira diferente. Então por que é que eu vou ser egocêntrica e falar, não vou praticar a reforma íntima porque é do espiritismo? Então você fique aí com a sua ignorância, porque eu quero evoluir. Eu quero finalmente receber as bênçãos. Eu quero parar de ficar batalhando, carregando as minhas pedras. Eu quero começar a ver as bênçãos. Então eu vou fazer a minha parte, vou plantar as minhas flores para colher as minhas flores. Agora, você, se quiser, é do teu livre-arbítrio plantar vento. Aí, no futuro, você colhe a tempestade e segue a tua vida com a tempestade. Às vezes também você pode não estar pronto agora para começar essa etapa, porque é uma etapa difícil, não é tão fácil assim. Tá tudo bem. Comece mais pra frente, mas não deixe de começar. E é uma prática diária, todos os dias. Poxa, errei agora com a pessoa. Peraí, como que eu posso fazer para me redimir? Todo mundo tem direito de errar. Agora, as pessoas não têm direito de ser egocêntricas. Ninguém é o dono da verdade. Ninguém. Nono mandamento. Treinar a paciência constantemente. Sim. E isso vale principalmente pra mim. Eu não tenho muita paciência. Não parece, mas eu não tenho. E a paciência é uma coisa, é uma virtude, né? Você adquire com o tempo. Tem pessoas que crescem numa família mais estável e acaba tendo mais paciência. Tem outras pessoas que crescem numa família mais conturbada e não costuma ter tanta paciência. E aí é necessário a gente praticar isso todos os dias. A vida ela vai colocar desafios na nossa frente para que a gente possa compreender o que é a paciência e praticar essa paciência. Então, toda vez que aparecer um desafio na tua frente, não fale, puta merda, de novo. Não! Fale assim, gratidão. Gratidão por esse desafio, consegui compreender. Fale, o que você compreendeu? Qual foi o seu ensinamento? Agradeça o teu ensinamento. Você acha que eu não passo por problema? Cara, eu passo por tanta coisa, que às vezes dá vontade de chorar. Se eu pegar e ficar ali sentada, chorando, que eu já fiz, tá? Não vai resolver meu problema. Ninguém vai me catar pela mão e me tirar do buraco. Depende só de mim. Às vezes a gente passa por injustiça, às vezes a gente passa por confusões que nem são nossas. Às vezes o próprio universo coloca obstáculos para testar a nossa fé. Perdão. Para testar a nossa fé. Para testar a nossa resistência, a nossa resiliência. E a gente tem que se movimentar. Tem que erguer, levantar a cabeça e seguir em frente. Não deixar a vida nos diminuir. Porque senão, de que adianta você pedir paz, pedir paciência, pedir dinheiro, pedir um monte de coisa, se a vida tá te dando o ensinamento e você não tá aprendendo? Muitos karmas são justamente para moldar o seu caráter e suas virtudes. Por exemplo, eu quero muito abrir um terreiro. Saiba que no terreiro
Você vai ter muitos desafios, muita ingratidão. Muita gente vai lá pedir ajuda e depois fala pelas suas costas. E aí, você vai ficar remoendo isso? Não, você tem que aprender a soltar. Cada um faz as suas escolhas. Então agradeça a vida por trazer esses desafios, essas montanhas. São elas que te fortalecem. Através de um tombo, a gente aprende a não cair mais nesse mesmo buraco. Toda vez que a gente passa por um problema, a nossa casca ela fica mais forte, mais resistente. Por isso que dizem pra gente respeitar os mais velhos, porque olha tantas coisas que eles já passaram. Diante de um desafio sempre surge um amadurecimento. Cabe a nós enxergar isso. Eu passei recentemente por algumas coisas que eu falei assim, Jesus, Deus, mãe Oxum, pai Oxóssi, o que eu fiz, cara? Por quê? Poxa, eu rezo, eu faço minhas meditações, eu me esforço. Qual que é o meu propósito? Vamos começar por aí. Pois bem, este é o meu propósito. Então, tudo isso que você passou foi para limpar os seus karmas da vida passada. Porque quem já assistiu os vídeos sabe que eu fui muito mal nas vidas passadas. Muito mal. A quantidade de inimigo que eu tenho encarnado e desencarnado é assustador. Então, como é que eu vou trabalhar os meus propósitos se eu não aprender com os meus karmas? Nada é de graça. Uma pessoa me ensinou uma vez que não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis, é uma troca. O universo, ele troca com você. Então, a sua resiliência dos seus desafios e a sua gratidão verdadeira pelos desafios é o que gera a tua colheita do futuro. Então hoje você pode estar se fudendo. Nossa Senhora, meu Deus do céu, por quê? Só que ali na frente tem um pote de ouro maravilhoso para você, uma bênção gigante. E você só precisa provar que você merece. Por isso, a gratidão. Para que o universo entenda, e você entendeu, mas ela tem que ser uma gratidão verdadeira. Você tem que realmente compreender e agradecer por ter passado por isso. Porque se você não passasse por isso e recebesse sua bênção, o que poderia acontecer? Será que, por exemplo, será que meu ego ia permitir eu ser uma pessoa humilde? Será que a minha vaidade ia permitir a bênção que eu ia receber? Às vezes não. Com certeza não, na verdade, né? Que a Carol do passado era diferente. A Carol antes do início da reforma íntima, que eu estou há muitos anos fazendo a minha reforma íntima. Muitos anos. Até antes do canal, tá? Bem antes de eu começar a postar aqui, eu já tô fazendo minha reforma íntima. A Carol antes da reforma íntima tinha muita sombra. Muita sombra, espelhava muitas frustrações nos outros. Imagina se a Carol daquela época estivesse no canal agora. Imagina quantas pessoas essa Carol estaria influenciando negativamente. Por isso que a gente tem que trabalhar o nosso lado sombra e a vida ela vai sim trazer dificuldades pra gente trabalhar isso. E se a vida deu essa dificuldade é porque você aguenta. Acredite, eu sei que você aguenta, porque olha, tem certas coisas que aconteceram na minha vida que eu acho que eu nem estaria aqui na Terra mais. Mas eu aguentei. Então, não é julgando, mas a vida ela só dá aquilo que a gente aguenta. Mas a gente tem que aprender a silenciar o ego. O ego, ele é bom pra gente se sentir amado, pra gente ter amor próprio, mas não pra inflar e se achar todo poderoso. A gente tem que ser humilde.
E a gente tem que entender que a fé, ela move montanhas. Então, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos nossos desafios, a gente está sendo avaliado constantemente pela espiritualidade para ver se a gente tem merecimento. Mesmo que eu esteja lá no fundo do poço, eu não posso abandonar minha fé. Eu não posso abandonar o que eu acredito. Porque se eu abandonar, a espiritualidade vai entender que eu não aprendi nada. E aí aqueles karmas que eu estava trabalhando não vão ser solucionados. Então a fé, ela tem que ser a coisa mais importante na tua vida. E a fé não é palpável, não tem como tocar na fé. A fé, ela é sentida. A fé é igual Yansan. Você não tá vendo, você não vê o vento. Você vê o vento? Eu não vejo. Mas quando eu tô caminhando, eu sinto o vento batendo no meu rosto. A fé é sentir. A fé tem a ver com sentir, não com pegar, fazer, comprar. Acho abominável essas religiões que falam assim: compre um pedacinho do plano de Jesus Cristo. A fé é sentir, ela está dentro do nosso coração. Se você não sente a fé, você não sente nada. Tenha resiliência. Resiliência. O que é isso? Persistência. Insista, persista, vá atrás, vá luta. Nada cai do céu. Ai, mas tá muito difícil. E daí que tá difícil? Só por isso você vai desistir? Então quer dizer que toda vez que for difícil você vai desistir? Então você não é capaz de nada, né? Você é uma pessoa que tem que ficar esperando os outros te empurrar. Isso é um encosto. Você tá se auto-sabotando. Tá sendo um obsessor de você mesmo. Ação. Ação. Vai atrás. Vai à luta dos seus objetivos. Não espere nada sentado. Ninguém vai fazer por você aquilo que você merece. Tudo que a pessoa faz por você, quem tá ganhando é ela. Ela tá plantando as coisas boas. Quem vai colher é ela, não você. Outra coisa, a paciência, ela começa dentro de casa. Como que você trata seu pai e sua mãe? Seu irmão? Seus animais? A gente tem que trabalhar a paciência primeiro com quem está na nossa casa, que é o nosso primeiro templo. A nossa família é o nosso primeiro terreiro, nosso primeiro templo. Depois, o mundo se torna o nosso templo. Então, pratique em quem é mais difícil, porque a nossa família é o nosso karma principal. Então, sim, eles são mais difíceis. Mas se você domina a paciência com a tua família, você domina com qualquer pessoa. Pense, como eu gostaria de ser tratado? Você gostaria de ser tratado da maneira que você trata os outros? A tua família? Reflita sobre isso. E eu vou passar o último mandamento, né? Na verdade são 20, mas eu vou passar o 10 e vou encerrar esse vídeo que já tá muito longo e vou dar continuidade no próximo vídeo, tá? Então aguardem que o próximo vídeo virá com a continuação. 10º mandamento: ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar nossas dores. O que é isso? Isso é ouvir. Ouvir. Só ouvir. Às vezes as pessoas, elas precisam ser ouvidas. Às vezes as pessoas, elas precisam ser colhidas. E a gente, em vez de ouvir e compreender a dor do outro e, sei lá, acolher a pessoa, dar um apoio moral, não. A gente fica falando assim: ai, esse problema aí, não, mas meu problema é maior. Ai, mas meu problema é sei o quê. Fica interrompendo a outra pessoa, fica diminuindo a outra pessoa, fazendo ela se sentir desse tamaninho. E aí a pessoa às vezes precisava falar, precisava botar pra fora o que tá doendo, e ela se sente envergonhada do próprio problema. Porque você foi lá e diminuiu ela. Não é a tua hora de falar, é a hora dela. Caridade é ouvir também. Ai, precisa aconselhar? Se você quiser, desde que seja coisas boas.
desde que não interfira no livre-arbítrio dela. A gente não tem que ficar pontuando o defeito nem comparando com o outro. Ai, porque você errou, porque você faz isso, porque você faz aquilo. Ai, porque fulano de tal é melhor que você. Poxa, se for pra ser assim, eu prefiro não conversar com ninguém, né? Porque eu já tenho meus próprios demônios internos aqui. Todo mundo tem o seu pensamento autossabotador. Não precisa de mais um. Precisa ser acolhida. Precisa ser ouvida. Se vai me aconselhe de maneira que seja algo que vá me agregar a algo na minha vida. Que vai fazer eu melhorar. E não me botar mais pra baixo. Porque se for pra me botar mais pra baixo, eu fico sozinha, né? Então, não fique o tempo todo pontuando os defeitos, criticando a pessoa, julgando ela. Como que você gostaria de ser tratado? Você gostaria de ser tratado dessa maneira? Não, né? Você gostaria de ser tratado com palavras de amor, de fé. Por exemplo, uma vez eu ouvi de uma fulana que ela tinha problema com ciclano. O que eu fiz? Eu falei pra ela assim, a culpa é tua, porque você é uma pessoa ruim. Não. Eu não sei do problema dela. Eu não sei, eu não vivi a vida dela. Eu não sei o que se passa na cabeça dela, nos sentimentos dela. Eu não sei. Então o que eu falei? Olha, você já faz terapia? Faço. Leve isso pra terapia, pra trabalhar isso dentro de você e pratique o perdão. Tanto o teu próprio perdão, auto-perdão, quanto o perdão do outro. Porque isso vai aliviar um peso dentro de você. Perdoar é uma coisa que alivia muito. Que daí, tipo assim, a pessoa fez, não você. E reze. Um padre que eu amo muito me disse, reze um Pai Nosso. Toda vez que a gente sente raiva, né, qualquer sentimento assim ruim. Que o Pai Nosso é a oração do perdão. A Umbanda tem a raiz católica. Então, por que eu não vou usar desse artifício, que é a oração, para me ajudar? Então eu falei, reze um Pai Nosso. E eu espero do fundo do meu coração que essa pessoa consiga, de fato, se perdoar e perdoar o outro. Porque a gente não tem que ficar carregando esse peso dentro de nós. O passado é passado. Eu falei alguma coisa pra magoar? Cutuquei? Apontei? Não. Por quê? Porque a Carol do futuro, do presente, entendeu que a Carol não tem direito de acusar ninguém. Talvez a Carol do passado apontasse o dedo, mas a Carol de hoje entendeu que as coisas, elas acontecem porque tem que acontecer. Às vezes era algo que você precisava trabalhar ali. Mas agora você é diferente. Você tem o direito de ter uma oportunidade de recomeçar. Todo mundo tem direito de recomeçar. Aí todo mundo tá lá apontando o dedo pra pessoa e a coitadinha só precisava ser acolhida. De um direcionamento, de um norte. Então, se você não quer conversar com a pessoa, não quer ajudar ela, não quer dar um conselho amigo, se distancie. É melhor você ficar longe e deixar a pessoa passar pelo problema sozinha do que você ir lá e botar ela no buraco. Porque a caridade é o ato de amor. Caridade é ouvir e instruir com amor. Se não tem nada de bom pra falar, não fale. Qualquer coisa, só escuta. Uma coisa que eu fazia muito, que eu vou ensinar pra vocês, eu não... Ó, não me julguem. Mas quando eu não tava afim de ouvir de verdade, quando eu tava muito cansada, porque eu também canso de ficar ouvindo, sabe? Tem dias que eu não posso ouvir vozes, eu sou autista e não posso ficar blá 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 blá. Então quando eu não tô afim de ouvir, mas a pessoa precisa falar, eu desligo a minha mente. Isso foi até um conselho do meu próprio pai. Eu coloco a minha mente pra outro lugar, sabe? Isso até me ajuda a manter segredos. Por quê? Porque eu tenho um problema de guardar as coisas. Eu falo compulsivamente. Então, se é um segredo que eu não quero estar envolvida, provavelmente eu nem escutei. Ou se eu escutei, assim, ó, entrou no ouvido e saiu pelo outro. Porque eu não tenho nada a ver com a história.
Mas eu tava lá ouvindo. Tava lá. Tava lá dando atenção à pessoa. Então, não faça pelo outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Tá certo? Como eu disse, eu vou deixar o vídeo por aqui, que já tá bem longo. Eu me empolguei um pouco, sim, como sempre. Mas eu vou gravar a próxima parte do vídeo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, gente, gostou de alguma coisa que eu falei, não gostou, ficou alguma dúvida, sei lá, quer conversar comigo, comenta aqui embaixo. Porque eu leio todos os comentários e fico muito grata cada vez que eu leio um comentário, principalmente quando eu vejo que vocês entenderam o que eu tô falando. Porque como eu sou autista, eu fico com medo de estar falando algo com duplo sentido, né? E essa não é a intenção. Eu quero falar coisas positivas que agreguem na vida de vocês. Mas a gente tá aqui sujeito a isso, né? Eu tô sempre destravando meu chakra da laringe para eu poder falar melhor, me comunicar melhor, mas sempre tem algo a melhorar. Então comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se tem algum assunto interessante que vocês gostariam que eu trouxesse. Tô estudando muita coisa bacana. E... é isso. Não se esqueçam de curtir, compartilhar com pessoas que precisam desse recado. Sempre tem alguém aí que você lembra e fala, essa pessoa precisa ouvir isso daí. Manda pra ela, porque eu tenho certeza que em algum momento ela vai se despertar. E se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber todas as notificações e aguardem semana que vem, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.